Dia, amada igreja, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, com todos nós nesta manhã. E eu convido aos irmãos, desde já, possamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, versículos de 1 a 6. E aqueles que puderem, eu convido também para ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Possamos ler, eu vou ler, os irmãos acompanhem. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para prestar esse culto ao Senhor nesta manhã, te louvando, te bendizendo. Obrigado, ó Deus, por acordarmos com vida, com saúde, por estarmos na tua casa. Obrigado pela comunhão dos irmãos nessa manhã, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Obrigado. O tema que eu coloquei é reanime no Senhor. É o finalzinho do texto que nós lemos. Davi se reanimou no Senhor. E eu quero começar fazendo uma pergunta. E a gente vai responder na medida que a gente for discorrendo aqui a palavra. O que fez Davi se reanimar no Senhor? O que fez Davi se reanimar no Senhor, se ele ainda não tinha buscado o Senhor naquele momento? Se nós voltarmos para o texto, nós vamos ver que Davi voltou para buscar o Senhor no versículo de número 8. Então consultou Davi ao Senhor. O que fez Davi reanimar no Senhor? Se nós encontrarmos isso, nós vamos encontrar a resposta para reanimar no Senhor. E nós falamos muito de Davi, nós falamos do personagem, daquilo que Davi fez. Ele é muito conhecido, as suas histórias, muito pregado, um homem simples. E Davi é uma pessoa que é igual a mim e a você em muitas coisas, Nós somos muito parecidos com Davi. Paulo, ele escreve aos Coríntios e diz que Deus pega as coisas fracas e as que não são, para envergonhar as que são, sabe? E isso não quer dizer que Deus pega essas coisas fracas para mantê-las fracas. Não quer dizer que Deus pega as coisas que não são fortes para manter elas fracas, mas sim para fazê-las fortes. Não quer dizer que Deus pega as coisas que não têm valor para continuar deixando as coisas sem valor, mas para torná-las extremamente valorosas. E na história de Davi é interessante que quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei, e Samuel ainda não sabia quem seria, Samuel chega à casa de Jessé,
olha para Eliabe, aquele homem bonito, forte, e ele fala: é esse. E o Senhor vira para ele e fala assim: ô Samuel, você olha a aparência, mas eu olho o coração. Eu olho o coração. O homem não é esse. O homem não é esse. Era Davi. E Davi, ao contrário de Saul, era um jovem inexperiente, um mero pastor, sem experiência em liderança. Ele cuidava de ovelhas, não tinha experiência com o povo, e mais, sem nenhum atributo físico aparente, assim como era Eliabe, seu irmão. E aí, meus irmãos, vem a diferença de Davi para muitos de nós. E essa diferença está exatamente naquilo que Davi era com o Senhor, na amizade, no relacionamento respeitoso que Davi tinha com Deus. E ele tinha isso de uma forma extraordinária, de uma forma sublime. Ele tinha isso de forma natural, espontânea. Davi tinha um Deus. Interessante que eu estava meditando nessa palavra, e aí foi que eu mandei a mensagem para o Wellington. Essa música fala assim, ainda que a figueira não floresça, né, e tal, e o fruto da vide não venha a ter e tal, mas ela fala assim: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Não é assim que ela começa? Eu tenho um Deus. E Davi tinha um Deus. Davi tinha um Deus, e ele expressa isso no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi confiava nesse Deus. Ele glorificava esse Deus com um relacionamento que ele tinha com Deus, porque ele expressava isso com a sua vida. E se hoje nós falamos de Davi, nós valorizamos essas passagens, nós pregamos como nós estamos fazendo aqui nessa manhã, é porque justamente Davi valorizou essa situação de ter um Deus. Davi valorizou esse relacionamento, essa intimidade. Mas, contudo, como eu disse a vocês, Davi, nós temos um pouco de Davi. Davi ele não só acertou. Davi, às vezes, ele errava. Davi, às vezes, ele falhava. Mas Deus via o coração de Davi. Deus via e reconhecia que ele buscava a Deus, que ele queria estar na presença de Deus, que ele queria ter esse relacionamento. Essa é a diferença. E aí eu volto para a pergunta: o que fez Davi se reanimar? Se a gente olhar para a narrativa aqui, a gente vai ver que Davi está chegando a Ziclague e tinha acabado de vir de um encontro com o rei Aques, ali o rei dos filisteus, rei de Gate. Davi estava morando em Ziclague aproximadamente 1 ano e 4 meses, depois de ele cansar de fugir de Saul. Saul perseguindo ele várias vezes. E é interessante que Aques gostava de Davi, Aques confiava em Davi. Você pode conferir isso lá em 1 Samuel 27:12. Está bem claro assim: Aques confiava em Davi. Porque Davi, ele saía para pelejar e dava contra os inimigos ali, o pessoal fronteiros ali, os filisteus, e ele matava, e ele pegava e trazia os despojos daquele povo todo e voltava para Aques, levava tudo ali. Então Aques tinha essa confiança. Até que um dia os filisteus resolveram pelejar contra o povo de Israel, porque ficaram sabendo que eles estavam acampados em Jezreel, o povo de Israel estava lá. E aí os filisteus falaram: nós vamos dar contra esse povo aí. E Davi ia com os filisteus. Mas de repente, os príncipes dos filisteus desconfiaram de Davi. Chegaram para o rei Aques e falaram: ô rei, que história é essa? Você vai mandar esse rapaz aí para lá? Ele vai trair a gente, ele é desse povo aí. Lembra que as mulheres cantavam? Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E os príncipes estavam com medo de Davi trair. E o rei Aques não tinha motivo nenhum para acreditar naquilo dali, porque Davi sempre naquele período todo ali foi fiel a ele.
Mas o rei Aques manda Davi voltar para Ziclague. E Davi volta para Ziclague, 3 dias de caminhada. De Afeca, ali onde ele estava, até Ziclague, eram aproximadamente 88 quilômetros. Então, com o exército ali, com aqueles homens, caminharam ali durante 3 dias até chegar em Ziclague. E quando eles chegam em Ziclague, se deparam com a cidade toda queimada, com tudo destruído, sua família, suas mulheres, seus filhos, todos levados cativo. A palavra diz aqui que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Vocês sabem muito bem o que é isso, meus irmãos. Tenho certeza que em determinado momento da vida, por uma situação ou por outra, nós chegamos nesse momento de chorar até não ter força para chorar, até o soluço às vezes não vir. E isso aconteceu ali naquele momento. E mais, o povo que estava com Davi queria apedrejar Davi. Isso angustiou Davi, isso angustiou. E aí o texto diz que Davi se reanimou no Senhor. Esse é o contexto. Esta é a história. E o que levou Davi a se reanimar no Senhor, se ele ainda não tinha consultado o Senhor, como nós vimos, que só vai fazer isso um pouquinho mais para frente, claro que ato contínuo ali, naquela jornada, naquilo que ele estava desenvolvendo ali, mas a resposta desde já, para aquilo que fez Davi se reanimar, é que Davi reconheceu o Senhor, a palavra do Senhor na boca de Aques, quando o rei disse para ele não ir na batalha, mandando Davi voltar para casa. E o rei foi enfático com Davi, ele falou assim: volta pois agora. 1 Samuel 29, 7. Davi reconheceu que o que Aques falava para ele ali era a palavra do Senhor, e por reconhecer que aquilo era a palavra do Senhor, Davi se reanimou no Senhor. Davi sabia que aquela circunstância não estava fora do controle do Senhor, porque Davi tinha um relacionamento com o Senhor, e Davi obedece, Davi volta, e quando ele chega na cidade, nós vimos que ele recebe aquele impacto, aquele choque. E eu quero dizer mais para vocês. Davi vem caminhando ali nesses 3 dias, muito provavelmente refletindo e pensando: será por que esse rei e esse povo mandou a gente de volta? Será que descobriram que a gente estava guerreando contra os inimigos de Israel? Porque era isso que Davi fazia. Apesar de Davi sair, guerrear, saquear, matar e voltar, Davi estava, na verdade, aniquilando os inimigos de Israel ao redor. Isso chegou como um impacto, porque Davi já vinha com isso na cabeça, aquela angústia, aquela preocupação: será? Chega na cidade, tudo perdido, tudo queimado, tudo destruído. Quantos de nós já não fomos impactados com um telefonema na madrugada, onde o mundo parecia que ia desabar? Quantos de nós já não foi impactado com a visita de um oficial de justiça à porta, penhorando um dos seus bens, te dando uma notificação? Quantos já não foram impactados por uma demissão inesperada? Imagina, essa foi a situação que Davi se deparou ali. Mas é interessante que nós vemos em Provérbios 3, capítulo 5 e 6, que não foi escrito por Davi, mas sim por Salomão, seu filho, que diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, e reconhece-o em todos os seus caminhos, que Ele endireitará as tuas veredas. Quem era Salomão? Filho de Davi. Salomão, em Eclesiastes, diz que ele observou muitas coisas, e por observar essas coisas, ele escreveu todas elas. E certamente, Salomão, como filho de Davi, observava seu pai. E certamente, ele escreveu
reconhece o Senhor, porque ele via no seu pai reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. E aqui nessa situação, Davi reconheceu o Senhor. Davi reconheceu que o Senhor tinha dado a palavra a Aques: volta para casa. E Davi volta. E ele não sabia ainda o que seria, qual o desfecho que aconteceria, se ele iria resgatar, se não iria resgatar. Mas Davi confiava no Senhor. Davi reconhecia o Senhor em todas as situações. Davi tinha um Deus. E aí, Davi reconhece que o Senhor estava naquela situação. Num determinado momento, Deus mandou Davi enfrentar um gigante. Vocês lembram muito bem disso. Mais de 3 metros de altura. E Davi vai e enfrenta esse gigante, e ele enfrenta esse gigante porque ele entendeu no coração dele que o Senhor estava com ele. E ele fala para o gigante: eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não foi na força do braço, mas Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele confiava no Senhor. E é interessante que esse Deus, que Davi conhecia, que Davi tinha intimidade, que Davi reconhecia em todos os seus caminhos, num determinado momento, manda Davi enfrentar o gigante, mas num determinado momento, manda Davi fugir. Não foi isso que aconteceu em Keila? Quando Davi chega e consulta a Deus, perguntando se os homens de Keila entregariam ele a Saul. E Deus fala para ele: vai entregar, foge daí, racha fora. O que Davi faz? Obedece. Davi obedece. E é interessante que lá mesmo em Keila, o primeiro episódio que acontece é que Davi consulta o Senhor para livrar Keila. E Deus fala com ele assim: pode lutar, você guerreia com esses homens. E Davi pergunta mais de uma vez, porque seus homens tiveram medo. Ele pergunta 2 vezes. E Deus fala para ele: pode lutar, você vai livrar essa cidade. Davi luta, Davi livra a cidade, Davi lhe dá a vitória àqueles homens ali, dá a proteção. E parece óbvio que aqueles homens deviam um favor ali a Davi, e que deveriam proteger Davi. Quando Saul descobre que Davi estava ali, e vai ao encalço de Davi lá em Keila. Mas Davi tinha um Deus, Davi confiava nesse Deus, e Davi buscava esse Deus em todas as circunstâncias, e mais uma vez ele busca esse Deus, e ele pergunta: entregar-me-ão os homens de Keila a Saul? E Deus responde: entregar-te-ão, foge daí. E Davi foge. Ou seja, tem momentos na vida que Deus manda a gente enfrentar o gigante, mas tem momentos da vida que Deus manda fugir. E a pergunta que eu faço para você: você tem obedecido a Deus? Você tem enfrentado quando Deus manda enfrentar? Você tem fugido quando Deus manda fugir? Mas antes dessas 2 perguntas, será que você tem consultado o Senhor de fato? Como Davi fazia? Como Davi mostra para a gente aqui? Como esse relacionamento, essa intimidade que Davi tinha com o Senhor, esse respeito, essa obediência, para ouvir o que o Senhor falava com ele e colocar isso em prática. Meus irmãos, eu e minha esposa, ela está aqui, eu posso testemunhar isso para você, já contei alguns testemunhos aqui, mas nessa manhã eu poderia aqui só contar testemunho da minha vida para vocês, mas não é esse o objetivo. Nós não fazemos isso aqui todos os dias, mas nós estamos procurando fazer isso no maior tempo possível que nós pudermos fazer. E o que Deus tem nos abençoado não se escreve, de tantas bênçãos, como diz, né? Quantas bênçãos, quantas são, né? E são muitas bênçãos, meu Deus. Mas é interessante que muitas vezes nós não conseguimos enxergar muito para nós mesmos. Nós vemos as circunstâncias, nós vemos as situações e nós nos importamos e vemos muito mais o próximo do que a nós mesmos. Nós achamos que é muito mais fácil o próximo agir assim do que nós mesmos agir assim.
E hoje nós vemos tanto na igreja as pessoas falarem de Deus, as pessoas falarem de oração, as pessoas falarem da palavra, estar aqui e a gente vê na prática, na vida dessas pessoas, um vazio tão grande. Pessoas que estão dentro da igreja. E aqui em Isaías, no capítulo 29, fala muito por que isso acontece. 29, no versículo 13, diz assim: visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra. Olha só, esse povo se aproxima de mim, com a sua boca, com seus lábios, eles me honram. Eles vêm prestar culto, eles cantam hino, eles cantam louvores. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos, só em mandamentos de homens, em maquinalmente o que aprendeu. Então, o coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Este povo se aproxima de mim com a boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isso tem acontecido no nosso meio. Isso acontece comigo. Muitas vezes a gente vem para cá e fala assim: nossa, o culto foi tão frio hoje. Como que se tivesse culpa o ministério de louvor, como se tivesse culpa o pregador, aquele que está aqui na frente. Mas em primeiro lugar, isso tem muito mais a ver com você. Em primeiro lugar, isso tem muito mais a ver com o seu relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, isso tem muito mais a ver com aquilo que você tem vivido no seu dia a dia com o Senhor. E as pessoas vão falando de oração. As pessoas falam assim: Augusto, ora por mim. O Wellington então, Wellington, ora por mim aí, Wellington, ó, situação assim, ó, balançou o dedo lá. Mas pedem, as pessoas pedem oração, né, Eliseu? Pede oração. E é interessante que passa um dia e a pessoa chega para você e fala assim: ô Eliseu, aquela causa assim, aquele negócio, deu certo, hein? Ó, obrigado pela oração. Meus irmãos, se você orou, glória a Deus, você vai glorificar com aquele irmão, você vai se alegrar com aquele irmão. Mas eu posso dizer para vocês, eu posso ousar em dizer aqui, que muitas vezes a gente se envergonha diante do Senhor. Porque o irmão vem, conta aquela bênção e você para e fala assim: nossa, eu não anotei, eu não orei, eu não lembrei de orar por aquilo. Já aconteceu comigo, irmão. Não sei se com você já aconteceu, mas já aconteceu comigo. De eu ficar envergonhado diante do Senhor, porque eu não importei, porque eu não tomei nota. O irmão chega para mim e fala assim: ó, vitória, irmão. Meu Deus, não fiz nada. Plena misericórdia, plena graça do Senhor nosso Deus. E graças a Deus por isso, né, irmão? Mas e a minha vida? E o meu relacionamento com Deus? Como que eu vou prestar conta disso a Deus? Um dia eu vou ter que prestar conta. Certamente. Não tenha dúvida. E Davi tinha essa característica. Davi, ele tinha um Deus, ele tinha esse Deus que ele buscava esse Deus não só para salvá-lo, não só para atender aquilo que era o seu anseio, mas Davi tinha um Deus que usava ele para salvar a outros, assim como foi em Keila, assim como ele fez em Keila. Ele não tinha necessidade de ir para aquela cidade, ele não tinha necessidade de ir lá livrar aquele povo, mas por respeito ao Senhor, por amor a Deus e amor ao próximo. Na última feita que eu estive aqui, eu preguei sobre o amor. Eu falei que o amor preserva, eu falei que o amor é aquele que faz a igreja perseverar, e esse amor é aquele que nos faz nos envolvermos com o próximo, por respeito ao nosso Deus. E Davi tinha isso, e Davi tinha muito respeito a Deus. Note que Davi teve pelo menos 2 passagens que ele pôde matar Saul. Quando ele foi lá e cortou a ola do manto, foi uma delas. Na outra feita ele foi lá e pegou a lança e a bilha d'água. Porque Davi reconhecia que Deus é soberano, que Deus tem o tempo certo de agir.
que não precisa nós nos anteciparmos aos fatos. Davi conhecia esse Deus, Davi tinha uma intimidade com esse Deus, Davi tinha um relacionamento, um respeito. E se nós formos lá em 1 Samuel 22, 1 e 2, a gente vai ver exatamente como que era essa característica de Davi. Davi estava ali na caverna de Adulão, fugindo ali de Saul, e sua família foi ter com ele, é isso que diz o texto. Seu pai e seus irmãos desceram a ter com ele, e ajuntaram-se a ele, olha só a característica, olha só, todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. Davi fez o quê? Davi abraçou esse povo, Davi acolheu esse povo, e diz o texto que ele os tornou chefe. Davi estava ali, Davi se importava com essas pessoas. E aí vem o grande alerta para a igreja, o grande perigo que nós estamos incorrendo nos dias de hoje, é que esse respeito que Davi tinha para com o Senhor e com o próximo, está cada vez mais diminuindo dentro da igreja, meus irmãos. Está cada vez mais diminuindo no nosso meio. Claro, com raríssimas exceções. Não estou aqui para apontar e acusar ninguém. São raríssimas exceções, ainda existe, mas cada vez mais se torna escasso esse comprometimento com o próximo e com o Senhor, esse relacionamento que Davi tinha com Deus dentro da própria igreja. Mas há uma boa notícia para isso. Nós podemos nos encorajar, nós podemos ser desafiados a ter esse temor, a buscar esse respeito diante de Deus e viver isso todo dia, o dia todo, com um compromisso de honrar o Senhor. Nós podemos mudar essa história, nós podemos inverter essa situação, nós podemos fazer com que a igreja se torne mais ativa, mais avivada. E como que nós fazemos isso, meus irmãos? Como? Essa é a pergunta também que não quer calar. Como Davi, com a sua vida de oração, de intimidade, de buscar o Senhor, de consultar o Senhor. E o irmão diz assim, que a oração nada mais é do que uma amizade para com o Senhor, um respeito para com Ele, sabe? A palavra diz que Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que está aqui dentro, mas a palavra diz também que nós devemos orar. Jesus orou e mostrou para nós, que isso deveria ser praticado por nós, de nós colocarmos diante do Senhor o nosso anseio, o nosso desejo, a nossa humildade do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é todo poderoso. E aí sim, Deus se abre todo, se alegra e fala: olha, esse meu filho me consulta por coisas tão pequenas, quem dirá as coisas maiores. Eu tenho prazer em atender a resposta desse meu filho, eu tenho prazer em atender o que ele me pede, porque esse meu filho verdadeiramente confia em mim. Meus irmãos, vocês não sabem a alegria no meu coração, vocês não conseguem imaginar a alegria no meu coração, quando Deus falou comigo, num momento de caminhada, ali na orla da praia de Itaparica, eu caminhando, e Deus foi lá e bateu na minha cachola, e falou: ei, tem alguém aí? Ah, estou aqui, Senhor, aqui, estou sabendo que você está querendo um menino, já contei isso para vocês, já preguei aqui. Eu falei: Deus, já tem 2 meninas, minha esposa está grávida, poderia vir um menininho aí. Eu falei: tá bom, mas você não vai me pedir não? Pede, seja claro. Tá bom, Deus. Aí naquela hora, quando ele falou assim, meus irmãos, não teve jeito, a lágrima correu no rosto. Eu falei: Senhor, eu quero um menino. Meu coração estava meio que duro assim, para que eu vou pedir a Deus? Para que? Ele sabe o que eu quero. Ele sabe o que eu quero, não vou pedir não. Mas Deus: pede, rapaz. Isso, olha lá, olha a bênção lá, 4 meses, está lá atrás com a minha esposa. É só alegria, meus irmãos. O menino que nasceu
num parto praticamente normal, só não foi normal que a esposa não quis sentir mais dor, mas o que ela pediu também Deus atendeu. Ela queria sentir as dores de parto, porque ela não tinha sentido nas outras duas. Ela queria que a bolsa tivesse estourado, porque ela queria sentir aquele prazer da maternidade ali, e a bolsa estourou. Confesso aqui que no dia eu achava que não era nada de bolsa estourar, porque para mim bolsa estourar tem que sair aquela água toda, né, aquele monte de coisa. E ela, Augusto, a bolsa estourou, minha calcinha está ficando molhada e tal. Calma, mulher. Levantei, fui trabalhar. Aí ela me liga, cadê você? Não, estou acabando a reunião aqui, já estou indo. E ela desesperada lá, e quando ela chega no hospital, já estava com dilatação, a bolsa realmente tinha estourado, e foi uma benção. Foi uma benção, irmãos. Foi muita alegria, foi muita alegria. Nós podemos, irmãos, nós podemos reativar, nós podemos nos despertar a viver esse relacionamento com Deus. E basta nós termos essa confiança, basta nós termos esse relacionamento respeitoso com Deus, consultar a Deus nas pequenas e nas grandes coisas, como Davi fazia, Davi fazia assim, olha, Senhor, eu vou subir, eu vou guerrear, eu vou por esse lado, e Deus mandava, vai por esse lado. Dá um pouco, Senhor, eu vou subir, eu vou guerrear, agora eu vou por onde? Agora, Davi, você vai por esse lado aqui. E Davi mudava, e Davi ia, Davi obedecia. Dá um pouco, Deus, agora, foge, porque não tem jeito para você não. E você obedece, meu irmão. Agora é um grande desafio. É muito bom quando a gente recebe uma bênção positiva, como foi o Mateus, meu filho. Mas nós também precisamos ser obedientes a Deus, ser cativos a Deus, quando a resposta é não, quando a resposta é foge, quando a resposta é não faz esse negócio, quando a resposta é não faz essa parceria. Um exemplo simples, nós mudando lá do apartamento do seu Rui, para um apartamento que nós tínhamos negociado com a minha irmã, que também está lá atrás, e Deus já estava preparando tudo. Deus preparou aquele tempo oportuno ali, naquele apartamento do seu Rui, um tempo milagroso, uma coisa fantástica, o que Deus fez, tudo como fez. E a gente engravidou, terceiro filho, Deus preparou um novo apartamento, 3 quartos, um pouco maior, e a gente foi para lá. E aí minha esposa queria ir para lá e queria comprar um sofá, queria comprar um rack novo. E aí a gente sai e vai para a loja e pensa, vamos comprar, o cartão tem crédito, passa aí no crédito. Ela está rindo lá. E aí não dá nada certo, irmão. A gente olha de um lado, o rack que a gente gostou, a gente chegou na loja, era o último modelo. Estava no mostruário. E naquela mesma loja, certa feita atrás, a gente tinha ido naquela loja e tinha comprado um mostruário. E o cara vai vender um mostruário para a gente, vai vender barato. De repente a gente chega no cara, vende mostruário. O cara, não podemos vender. Vai no seu gerente, fala com ele. Não podemos vender. Mas que história é essa? Nós compramos aqui, não, mas esse aqui não pode, porque a gente vai comprar novas unidades dele e a gente precisa do mostruário aí. Aí a Natália virou para mim e falou, Augusto, esquece, vamos para casa. Já entendi. É o não de Deus, não é para comprar. O sofá, no dia da mudança. Natália mudando, puxando as coisas, tirando, desmontando. Ela descobre um cara na internet, não sei como, e vem reformar meu sofá, quanto é que é, baratinho, é tanto. Aí o cara, até meio-dia eu passo aí, porque a gente está de mudança, então tem que vir até meio-dia mesmo. Aí o cara vai dando horário, o cara liga para a Natália e fala assim, Natália, minha senhora, me perdoa, mas eu não vou conseguir passar aí. Será que eu poderia passar no final do dia? Foi isso que ele falou, no final do dia? Sabe o que aconteceu, minha senhora? Meu carro quebrou. Natália, meus irmãos, Deus, para abençoar um servo dele, ele faz o carro do outro quebrar. Por quê? Porque era o não de Deus, não era para comprar o sofá. Era o não de Deus. Ele falou, não, mas eu vou consertar o carro. Eu falei, não, já entendi, Senhor, é o não. Aí o REC,
a gente conseguiu um REC novo. Danilo não está aqui, né? Danilo está lá anunciando o REC. Ninguém compra. Natália, eu vou comprar, está baratinho. Mas Deus tinha falado com ela, fica quieta. De repente, Deus vai lá e toca no coração de Danilo e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou abençoar alguém. Aí Danilo vai lá e, todo ano REC. Natália viu na hora, porque se ela visse 1 minuto depois, 1 segundo depois, o REC não era dela. Outras pessoas já tinham ligado para ele, falou, é meu. Augusto está indo aí, vai dar um jeito, meu pai foi lá, pegou o REC, ganhamos o REC. Davi nos ofertou o REC, Danilo nos ofertou o REC. É assim que Deus faz, meus irmãos. Nós temos que ter a intimidade com o Senhor a ponto de nós atendermos o sim, nos alegrarmos com o sim, mas também atendermos o não e nos alegrarmos com o não. E dessa forma nós, como igreja, nós podemos nos avivar, nós podemos nos fortalecer, nós podemos buscar valorizar esse respeito com o Senhor e através das nossas vidas glorificar o nome de Deus, glorificar com o nosso testemunho, com a nossa vivência. E assim Davi fazia, assim Davi glorificava Deus. O exemplo de Davi, esse exemplo de Davi é um desafio para nós, de como glorificar o Senhor através das nossas vidas, por nosso intermédio. Sabe por quê, meus irmãos? As pessoas ao nosso redor estão nos observando. Nós temos que ser diferentes, nós temos que atrair, nós temos que ter o bom perfume, nós temos que ser aquela luz, mas aquela luz que, como foi falado aqui pelo presbítero Wellington, que nós somos apenas um espelho que reflete a luz maior que é Cristo Jesus. E nós fazemos isso através da nossa vida, através do nosso exemplo, com as coisas que nós estamos fazendo hoje, porque as pessoas estão observando. Sabe, Wellington, se aquele negócio que você fez, se ele vai dar certo amanhã. Sabe, se aquela decisão que você tomou, se ela vai ser confirmada. As pessoas estão te observando, estão vendo. Será que o Wellington realmente tem essa intimidade com o Senhor? Será que realmente é isso que ele prega, é o que ele vive? Será que o Augusto, o que ele prega, é o que ele vive? Como é que é a vida desse moço? Como é que ele tem vivido na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, na sua empresa, no seu meio de trabalho, dentro da igreja, com os membros aqui? Como ele tem vivido? E se eu não faço assim, meus irmãos, eu não estou preocupado com o meu próximo, eu não estou preocupado com o dia de amanhã, e eu não quero aqui confundir, porque diz a palavra que basta o mal ao seu próprio dia, né? E o amanhã é amanhã. Mas aqui, este amanhã que eu estou dizendo aqui, que nós devemos nos preocupar, é com o nosso testemunho de vida, com aquilo que eu estou vivendo hoje, se ele vai refletir de tal forma na vida do meu irmão, que amanhã ele vai enxergar em mim, que a minha atitude de hoje foi reflexo do meu amanhã. É esse amanhã que eu me refiro. É desta forma que eu me refiro. Então, antes de nós nos reanimar no Senhor, nós precisamos fazer algumas perguntas todos os dias. E a primeira delas, nós temos um Deus, como Davi tinha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos um Deus, como Davi tinha. O testemunho que os outros estão vendo em nós é que nós temos um Deus. Então, ou seja, eu pergunto para mim mesmo, eu pergunto como é que os outros estão me vendo de fora, né? Será que eles estão me vendo como eu me vejo? Será que esse testemunho é o que os outros veem em mim? E será que nós respeitamos esse Deus? Porque podemos dizer, temos sim um Deus, eu louvo, eu creio, sou presbítero, sou diácono, sou pastor, sou da Igreja Presbiteriana da Glória, mas será que eu obedeço, como Davi obedecia? Será que eu consulto? Então, se a resposta a essas perguntas for sim, meus irmãos, nós poderemos reconhecer a vontade do Senhor
mesmo na boca de um ímpio, como foi com Aques. Davi reconheceu a vontade do Senhor, a palavra do Senhor na boca de Aques, mesmo que quando ele chegou ali, as circunstâncias em Ziclague era adversa, era a pior possível. Se nós temos um Deus, se nós reconhecemos, se nós testemunhamos para o próximo, nós podemos confiar, até mesmo de um ímpio, que a palavra que foi dada ali pode ser a palavra de Deus. Esse relacionamento, essa intimidade nos faz despertar para isso. E certamente nós vamos levar a Romanos 8, 28, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Provérbios 3, 6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Porque a gente já estudou, a gente já viu, a palavra diz para a gente, Satanás pode agir, o diabo pode agir, mas nunca fora do controle, nunca fora da vontade do Senhor, nunca para que os desígnios do Senhor não sejam cumpridos, sempre para o propósito maior, que é cumprir a vontade soberana de Deus, seja através do seu exército espiritual, dos anjos, do povo, orando, clamando, seja através do exército inimigo, do maligno, do inimigo, do ímpio, mas tudo vai contribuir para o bem daqueles que vivem com Deus, daqueles que têm um Deus, daqueles que respeitam esse Deus, daqueles que andam no caminho desse Deus. E para finalizar, meus irmãos, nós vemos isso na história de Davi em Ziclague. Davi reconheceu tudo aquilo. Davi demorou 3 dias naquela caminhada para chegar até Ziclague. E quando ele chega em Ziclague e pega tudo daquele jeito, Davi demora mais aproximadamente, conforme alguns estudiosos falam, 5 dias até percorrer o bando e alcançar o bando. Num total aproximadamente de 8 dias. Se Davi ficasse lá com os filisteus, no mínimo, ele teria cometido 3 grandes erros. Primeiro, ele iria ter lutado contra o povo de Deus, o seu próprio povo, o povo de Israel, porque os filisteus naquela feita estavam saindo para pelejar contra Israel. Segundo, ele teria sido tarde demais para resgatar a sua família, os seus filhos e os seus bens. Imagine uma guerra distante lá em Jezreel. Ele iria para lá, não sei quanto tempo duraria essa guerra. Será que quando ele voltasse, ele conseguiria alcançar aquele bando? Ele conseguiria recuperar os seus filhos, as suas esposas com vida? Davi reconheceu a vontade do Senhor na boca de um rei ímpio, falou: volta agora, Davi, porque se você não voltar agora, depois vai ser tarde demais. Você precisa voltar agora, você precisa recuperar a sua família, você precisa recuperar os seus bens, e é agora que você tem que ir, Davi. Vai, obedece. E Davi obedeceu. Mas por fim, meus irmãos, se Davi talvez não tivesse voltado naquele tempo, talvez ele também não teria sido confirmado rei em Hebrom, sobre a terra de Judá. Porque de Ziclague, quando ele chega a Ziclague, quando ele recupera tudo, o próximo passo de Davi é ser aclamado rei em Hebrom, em Judá. Então, meus irmãos, nesta manhã, nós podemos sim reanimar no Senhor, reanimar, ter um Deus para poder dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.